Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir. Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez com o programa Nas Redes da Caridade. Mais uma vez vamos trazer o conhecimento espírita para todos nós. Vamos falar hoje sobre a pena de talião, que é olho por olho, dente por dente. E daqui a pouco nós vamos ter alguns esclarecimentos, algumas informações a respeito disso. E como que o Espiritismo pode nos esclarecer, nos ajudar para compreender principalmente essa fase da nossa história, onde assim nós procedíamos na vida. Então hoje eu gostaria de fazer as nossas saudações, o nosso agradecimento por todos vocês estarem nos assistindo, pelas redes da caridade, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nós estamos aqui com o Dr. José Nilson e o Wilson, que irão dar as suas boas-vindas. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado por permitir que nós entremos em vossas casas, nos seus lares. Hoje, como o Caetano falou, nós vamos falar um pouquinho desta lei antiga, lei mosaica, né? A lei de Talião. E vamos ver o que a doutrina espírita pode nos trazer a respeito dela, o que nós podemos aprender. Muito obrigado. Dr. Nilson. Muito obrigado por você estar aí sintonizado conosco. Seja bem-vindo e cada um receba um abraço em nome do Mestre Jesus. Então tá ótimo. Aproveitando a deixa, não vamos esquecer que o Dr. Nilson tem aquele canal no YouTube que é Diário de um Médico Espírita, onde ele vai relatar inúmeros casos aí que vão nos ajudar no nosso dia a dia, vão nos esclarecer, vai fazer com que a gente até sorria, fique alegre, reflita, aprenda. Então não perca Diário de um Médico Espírita com o Dr. José Nilson Nunes Freire, que está no canal do YouTube. Isso tudo pelo Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre esse assunto, que acredito que seja uma questão comportamental, né, que se utilizou numa fase da vida, mas que às vezes a gente reproduz, repete. Eu gostaria de perguntar ao nosso consultor aqui, o Wilson, o que ele entende, o que ele encontra aí a respeito de pena de talião, não é, Wilson? Não sei se vocês... Quem é que foi Talião? Quem foi esse cara que tanto fala aí, né? Esse tal de Talião? Será que foi um rei perverso que mandava matar e destruir todo mundo e ficou isso daí? Mas não. Talião é um termo jurídico, né, que é usado aí. Então ele fala aqui, ó, Talião vem do talions, do grego talis, né, que significa aparelho que reflete tudo, como se fosse um espelho. E também do ius, que é o direito. Então, significa que você tem que infringir a equidade da pena para o infrator que o infligido também fez para ele. Então, é um equilíbrio. O que você fez para o outro, você tem que também sofrer a mesma coisa. Então, esse é o significado da lei de Talião. Então, não foi nenhum rei perverso, mas simplesmente um termo que se usa no direito. É uma forma de penalizar o outro, assim? Era uma forma na época de Moisés, que na verdade Moisés também se utilizou, mas já é de 1370 anos antes de Cristo já tinha essa lei de olho por olho, dente por dente, onde eles entendiam dessa forma. Se você derrubou, uma casa caiu e essa casa matou o pai e o filho, o arquiteto, o construtor que construiu
tem que morrer ele e o filho também. Então essa era a ideia da época dessa lei. Mesmo? Era isso aí. Oh, meu Deus do céu. Doutor Nilson, o filósofo da mesa aqui, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso? O filósofo da mesa está muito longe. Mas é que essa lei, quando surgiu, foi um grande salto no processo evolutivo jurídico que estava se formando no planeta. Porque existia assim, olha como é que funcionava lá no passado. Você vai ver, olhando, por exemplo, as histórias dos hebreus lá na Pérsia, que é muito mais antiga, com a rainha Esther, você vai entender isso. O cara roubava, por exemplo, uma ovelha. Eles iam lá e tomavam as ovelhas da família inteira. Se alguém matasse alguém, eles iam lá e matavam às vezes a família. Como ele fez para Quando Moisés traz a lei do talião, que parece uma loucura, mas foi um grande progresso, porque ali ele dizia o seguinte: só vai ser punido quem cometeu. O cara matou, só ele é que vai morrer. Não vai mais atingir a família. Então, estava amenizando. Estava amenizando a situação. Então a lei antes era mais dura. Isso aí foi um progresso. Mas um progresso que quando chega o Cristo, aí vai derrubar isto. Que Jesus vem falar agora da lei do amor. Mas ali houve um grande progresso até então. Quando não era assim que acontecia. Então isso daí foi preciso, por exemplo, lá nos persas, eles mandavam matar, por exemplo, teve uma época que decidiu, o rei, existia o rei, mas tinha um primeiro-ministro, e o primeiro-ministro não gostava de judeu, dos hebreus. E ele tinha direito de fazer as leis. E ele tinha feito uma lei que era para matar todos os hebreus. Certo. Mas a espiritualidade tinha um plano para aquele povo. Então o que acontece? O rei ficou sem esposa e disse que ficou triste e fizeram uma escolha de toda 127 países que os persas tomavam conta, para escolher uma moça para ser esposa do rei. Certo. Jovem, bonita, inteligente. E a Esther era judia, mas os pais tinham sido mortos. Ela foi criada pelo tio. E não quiseram, botaram ela não queria, mas entrou na lista. E quando chegou na votação, na escolha, o rei escolheu ela. Como ela era judia, quando estava próxima para matar judeus, ela, como esposa do rei, ela interferiu. Aí foi morto o primeiro-ministro, a família do primeiro-ministro, tudo naquela época. Você veja, isso já é uma coisa antiga, mas Moisés deu um grande salto. Moisés já tinha uma visão espiritual muito grande, um missionário. Então a lei do talião, na época de Moisés, foi um salto no progresso em termos jurídicos. Como dos 10 mandamentos, um salto fantástico, porque você imagina, praticamente nós temos uma Constituição ali pronta. E não mudou. Verdade, né? Então é um salto. Então essa parte, é por isso que Moisés é considerado o grande legislador. Era o cara que fazia as leis. Ali o grande legislador. Então, essa olho por olho, naquela época, foi um grande progresso. Foi um salto. Então. Foi um salto. Agora, quando chega na época de Jesus, aí agora ele vai dar um salto maior. Não é só olho por olho, de dentro por dentro, é amar e até mesmo amar os inimigos. Aí, então... Aí extrapolou. Aí extrapolou, o salto foi imenso. Mas então, foi um grande progresso. O que a gente acha assim, ruim, falando mal que naquela época era olho por olho, dente por dente, bateu, levou, na realidade aquilo ali era um reflexo de um avanço da sociedade nessa esfera das leis humanas que estavam se desenvolvendo. Porque as leis normalmente são feitas assim, a sociedade começa um tipo de manifestação, de conduta, e as leis são feitas depois em cima daquilo. Normalmente as leis vão ser feitas, por exemplo, quando veio a lei do casamento, não podia separar, e veio o desquite com uma solução boa. Depois veio o divórcio, vai descendo. Antigamente o casamento
é só na igreja. Aí depois, não, precisa a parte jurídica agora para ter valor. Então ela vai mudando com o correr do tempo. Com o correr do tempo. Hoje, às vezes não precisa nem casar. Viveu 5 anos, já tem todo o direito, como se fosse casado. Então as leis vão mudando de acordo com a necessidade. Agora, as leis divinas é que não mudam. As leis humanas vão mudando. A lei do talião é uma lei humana. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Houve um avanço das leis nesse período todo. Quer dizer, sempre está em constante evolução, em progresso de acordo com a evolução da sociedade. Tem como conceber esse avanço se não houver a reencarnação assim? Ou a reencarnação ela é um facilitador para entender esse avanço do indivíduo, né? A reencarnação é uma lei biológica, é uma lei natural. E o que acontece, por exemplo... Mas vamos supor, vamos falar que não há reencarnação. Vai ser difícil de entender, por isso que Kardec, quando pega as leis morais, ele coloca com a penúltima, antes da lei da perfeição, ele coloca a lei da justiça, do amor e da caridade. Isso. Ele diz a justiça tem que estar junto do amor para ela realmente ser justiça. É um avanço, um avanço. Então, quando ela vai a lei da justiça junto do amor, com certeza a compreensão da reencarnação vai fazer parte desse... Como é que vai acontecer essa justiça se não houver a reencarnação? A reencarnação como uma lei biológica, uma lei divina. Certo. Aí ninguém muda, as leis divinas não mudam. Certo. Então a lei do amor é divina, não vai mudar. A justiça também faz. Então as nossas justiças, você olha, é um grande progresso. Quando eu vejo alguém, às vezes, falando mal da justiça, do próprio Supremo, dessas coisas, a gente tem que dizer o seguinte, olha, o que acontece, ainda há erros, mas há mais acerto do que erros a uma altura dessa. Nossa. É mais fácil consertar os 20% de erros do que querer destruir os 80% e começar do zero. Não, já tem progresso, mas esse progresso só vai ficar maior na hora que trouxer a justiça grudada com amor. Então, só para também entender assim, a gente só tem um olhar nesse espaço do tempo aqui. Eu não consigo ver um avanço se eu não olhar para a história. Então, aqui a conversa levou para isso, para analisar que houve um avanço. Porque a nossa ansiedade das pessoas, né? Estamos no mundo de transição, acha que amanhã já fica todo mundo bom, as coisas estão boas e assim por diante. Essa impressão, né? Mesmo, né? Essa ansiedade acha que o ser humano acha que resolve tudo de uma forma muito fácil, né? Então, a reencarnação, ela vem atestar mesmo a possibilidade da gente fazer esse avanço. Como? Você volta, você parou aqui nesse entendimento, depois você vai avançar numa outra existência e assim por diante, né? Então, cada vez mais, o indivíduo vai crescer dentro de si na compreensão das leis, do modus operandi, da vida, né? Então, o que você acha, Wilson? Eu estava pensando aqui isso aí sobre o que você está falando. Quando a gente está vivenciando um momento, realmente é difícil a gente conseguir perceber a evolução, o andar da carruagem, né? Porque quando a gente olha só para uma única encarnação, para uma única vida, a gente está vendo uma fotografia. A gente até conversou no outro dia sobre isso, lembra? Mas quando a gente passa a acreditar na reencarnação e ver as nossas várias vidas, é como se fosse um filme. Aquela fotografia, ela começa a ser produzida um filme. Então, todas as nossas encarnações juntas começam a ter uma história. Assim como a história do planeta, como a evolução das leis, como foi falado agora há pouco, esse filme vai se formando. Então, nós somos a consequência, nós já somos um filme que nós começamos a produzir na nossa existência e continua sendo produzida. Mas o interessante dessa lei de olho por olho, dente por dente, na época do Moisés, como foi falado, é que ela veio realmente trazer uma ordem, acho que no que estava meio perdido, meio bagunçado. Se a gente for comparar com a lei de hoje, nossa, que discrepância, né? Como matei, vou morrer, então é uma coisa brava. Porque como ele falou, é uma evolução. A gente vai evoluindo, nossos conceitos vão se aprimorando, a gente vai tendo mais conhecimento e a gente não pode mais conceber uma lei dessa, de lei mosaica, né? De olho por olho e dente por dente.
a gente vai de encontro à lei de Jesus, que quando ele veio, ama teu próximo como a si mesmo, que foi a maior transformação que ele trouxe. A gente deixa de acreditar naquele Deus malvado, naquele Deus que quer ver o sangue derrubado. De punição, né? Naquele Deus de punição, para acreditar realmente num Deus bondoso, num Deus caridoso, num Deus cheio de mansuetude, onde só quer o bem, onde quer o amor ao próximo. Então essa é a transformação da lei mosaica para a nossa lei atual. É o que o Espiritismo veio trazer para a gente. Quando Jesus veio quando Jesus encarnou, que esteve aqui conosco, o que ele fala? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então ele fala, faça para o outro o que você quer que faça, responde o mal com o bem, né? Ajuda teu próximo, que é tudo que a gente quer para a gente. Né? Então, mas assim, somente analisando a história, nós podemos encontrar coerência nas leis ou então nesse avanço da sociedade. O que eu fico imaginando, principalmente nos dias de hoje, que a gente está vivendo aí, e a gente às vezes num comportamento que às vezes a gente recapitula, né, lá atrás, a gente passa às vezes a ter esse mesmo comportamento de exigência, de olho por olho, dente por dente. O senhor percebe isso? Que às vezes a gente volta lá para trás, é como se a gente escorregasse lá da casa mental, né? Tá no andar do meio, aí depois dá uma escorregada, vai para o andar inferior. E então, assim, eu vejo que esse momento, por exemplo, que nós estamos passando, que é essa pandemia, né? É um momento onde a gente, de grandes reflexões. E não é para voltar lá atrás, na olho por olho, dente por dente, mas sim avançar um pouco e analisar as orientações de Jesus. O que o senhor me conta? Olha, porque você veja nas leis, você vê como a gente falou, o direito lá do povo hebreu, ele abre um leque porque o Moisés é um grande legislador. Trouxe as leis divinas, lá nos 10 mandamentos, e traz as leis humanas, que ele faz que vai mudando. As leis humanas vão mudando. Ele trouxe um avanço. O Império Romano, que conquista aquilo tudo, também tinha leis, as leis romanas. Você vê que tinha o direito romano lá nas escolas. Aí a Igreja Católica formou também o direito canônico, que ela ensinava, criou leis. Como tem o direito lá no mundo muçulmano, vai criando. Só que o Espiritismo chega e abre um leque para entendimento nosso, diz, olha, o direito, como quase todos os ramos, tem a base filosófica por trás. Então o camarada é materialista, faz um direito numa visão materialista. Então justifica, às vezes, a pena de morte, justifica o aborto, justifica a eutanásia, mas tem as leis também feitas em cima do modo da igreja canônico, como tem lá dos muçulmanos. O Espiritismo vem e abre um leque de entendimento das leis em cima da filosofia do Espiritismo, que a filosofia do Espiritismo traz de novo o Cristo para a tona, para vir para a discussão. Quando ela traz, você agora tem que ter uma suavidade, por isso que eu digo, ela tem que estar junta com amor. Uma doença dessa, que está chegando, como você falou, o vírus, ela está causando grandes reflexões no planeta inteiro. Porque ela vai, nós não sabemos quantas pessoas vão morrer. No início a gente até pensava que fosse desencarnar poucos. Eu até pensava que não fosse dar esse estrago. Mas tudo indica que vai ser um volume grande de pessoas. Porque que seja 1% da humanidade é muita gente. Mas também vai trazer uma série de reflexões, inclusive dentro das leis, do problema econômico, do problema político, do problema até mesmo das reflexões. Nossa, nós estamos nesse instante aqui conversando. Nessa crise econômica que vai vir, o Brasil vai, infelizmente, ter alguns desempregos. Uma das coisas que a sociedade poderia começar a pensar, a sociedade, porque também não é novidade nossa, que o Japão fez isso depois da Guerra Mundial, é começar a dizer para o povo, olha, começa a comprar produtos de fabricação nacional, para criar empregos. Você vai no supermercado, tem lá uma geleia, compra uma geleia nacional. Vai comprar um biscoito, compra um biscoito nacional, para começar a criar empregos no nosso meio. Nós podemos, o povo, fazer isso. É uma forma de você
ajudar a abrandar o sofrimento, porque cada país também vai criar as suas saídas. Mas nós temos que pensar a saída de uma forma equilibrada, humana. Não é por isso também que vamos massacrar o outro país, porque não tem que massacrar ninguém, porque isso ele está vindo como uma lição, se Deus está permitindo, é porque vai ser bom para todo mundo. Mas no momento nós precisamos nos unir até em coisas desse tipo. Vamos comprar as coisas daqui, vamos valorizar as coisas nossas e vamos pedir para os homens públicos pararem de vaidade de boba. E em vez de discutir, de brigar, soma força. Então vamos valorizar aí o que é nosso, né? E prestigiar o produtor, aquela pessoa que é o trabalhador aí do país, para poder, valorizando essa questão, você passa a movimentar uma economia, você passa a movimentar todo um lado de sentimentos, de fraternidade, de solidariedade, de gratidão. Então, eu acho que é um momento onde a gente vai treinar esses sentimentos mais nobres, que todos nós temos, mas a gente precisa colocar isso no dia a dia, porque na prática. 210 milhões de habitantes. Se começar a comprar mais produto nacional, nós vamos criar uma série de periguinhos nesse país. É verdade. No país inteiro. É verdade. Eu queria jogar para os dois aqui, eu estava pensando aqui nessa lei de Talhão. Nós espíritas, a gente traz um conceito da lei de ação e reação com um relacionamento muito estreito com a lei de Talhão. Certo. A gente entende que a lei de ação e reação, ela tem algo de punitivo, vingativo, de consequências, um karma para nossas vidas, né? Eu acho que o espírito associa muito isso. O que vocês acham disso aí? É o que eu vejo quando é o Talhão, quando é identificado um conjunto de regras, essas leis para punir ou ensinar o infrator, a ação e reação é uma coisa já íntima. Você vai passar a saber dessa situação que você está provocando. É uma condição pessoal sua. Olha, existe uma lei que tudo aquilo que você joga volta para você. Diferentemente quando você cria uma punição para alguém que cometeu um erro. Isso é uma coisa, é como se você fizesse soubesse dentro de você, da sua intimidade, as consequências daquilo que você está fazendo. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo vai ter consequências na minha vida. Não é mais uma coisa externa, né? Mas é uma coisa interna. Eu enxergo assim. Eu estou falando muita besteira? Sabe? Não. Ninguém está falando bobagem. Porque estamos falando de leis, que a gente está dizendo leis, inclusive para as pessoas, tem pessoas que falam mal do poder jurídico. Eu, graças a Deus, eu conheço uma série de juízes e promotores que já tratam comigo e eu acompanho. Eu posso garantir, sem medo de errar, 99% são corretos. São muito corretos, são muito direitos. Não é assim. É um ou outro que faz bobagem por causa do ser humano, mas a grande maioria, ele tem vontade de acertar, ele está indo na direção de acertar. Agora, essa lei da ação e reação, nós vamos compreender melhor quando trazemos ela para a física, porque a lei da ação e reação é uma lei física. Física é frequência. É como se dissesse, olha, se você entrar na frequência do amor, você vai atrair a frequência do amor para o teu lado. Se você entrar na frequência da maldade, você vai atrair a frequência da maldade para o teu lado. É uma coisa física. Você que sabe, se você quer matar, você não vai conseguir matar. O cara vai estar vivo, e pode isso custar caro para você. Então é muito mais fácil você amar. Por isso que Jesus chama para entrar nessa frequência da lei do amor. Jesus convida, porque é frequência. Você é uma pessoa caridosa, a frequência que você está criando para você é muito boa. É muito boa. Se você é uma pessoa invejosa, a frequência tua será de sofrimento. Uma pessoa ciumenta vai causar transtorno. Se você tem a frequência do ódio, porque cada sentimento desse ele tem uma frequência, a frequência mesmo, que dá para medir fisicamente. Isso.
dá para medir fisicamente e dá para medir quimicamente o peso atômico de cada coisa. Então é nesse caminho que vem. Então ela fica diferente da lei do Talião, porque a lei do Talião é uma lei humana lá para aquele momento. E a ação e reação é uma lei divina, porque é eterna, é no universo inteiro. Então é eterna, é lei. Você fez essa ação, vai ter esse movimento, empurrou, vai ter esse movimento. Ação e reação. Então essa lei, ela convida cada um a tomar consciência e dizer, olha, é bom fazer como os Espíritos dizem, cuidado com a semeadura tua, você pode semear o que você quiser, mas na hora da colheita você não vai poder colher o que você está querendo, não vai colher o que você semeou. A lei vem diferente. Porque a lei lá do Talião é como se fosse punir o camarada. Aqui ela não está punindo. Ela está corrigindo, né? Não está dizendo que você está acordando. É um processo natural. Natural. Você escolhe o que você quer. A escolha é tua. Eu entendo assim, a lei de ação e reação, a ação, ela está nas nossas mãos. Mas a reação, ela está na pauta da providência divina para nós. E a providência divina, ela te oportuniza você ter essa reação de forma amorosa, se você tiver essa vibração, essa conexão, né, que nem o senhor estava falando. No entanto, se o senhor não tiver, aí eu acho que entra a lei de Talião. Já foge da nossa... do que talvez fosse mais amoroso para a gente. A gente pode pegar como o caso do pai do André Luiz, quando desencarna, que ele era casado e tinha as 2 amantes, né? E ele desencarna e vai para o umbral e continua com as 2 amantes lá, né, em companhia delas. E o André Luiz, quando fica sabendo da situação dele, que ele vai conversar com a mãe dele, que a mãe dele estava em esferas superiores ao nosso lar, ele pergunta para a mãe se ela sabia do pai, ela fala, sei, estou acompanhando, e ele está acompanhado de 2 irmãs nossas, né? E aí ele fala, e o que vai acontecer, né? Aí ela fala, nós vamos novamente reencarnar juntos, e eu vou receber essas 2 irmãs como nossas filhas. Aí fala, então vai ter a lei de ação e reação. A gente podia perguntar assim, pela lei de Talião, o que ia acontecer? Ele ia casar de novo com ela ia dar o troco nele. Ela ia né, arrumar um amante também, ia deixar ele, ia pedir uma pensão, ficar com os filhos, né? Mas a lei da providência divina não. O que faz? Está oportunizando ao pai de André Luiz transformar aquele amor equivocado que ele teve com as 2 amantes, nesse momento vai transformar num amor realmente divino, onde ele vai poder exercer esse amor de uma forma paternal, ali, filial. Então é a justiça divina agindo em nosso favor, e às vezes a gente não consegue entender quando a gente está vivendo aquela situação, a gente não consegue perceber por que a gente está vivendo aquele momento de dor, aquele momento de angústia. Mas aí quando é aquilo que você volta para aquele negócio do tempo, quando a gente consegue ver a história ao longo do tempo, a gente percebe os benefícios de uma lei que foi criada, de um acontecimento, de um fato que ocorreu, mas que no momento vivenciando a gente não consegue. Né? E essa discrepância de leis, assim, é porque, né, como é humana, e nós humanos somos imperfeitos, nossas leis são imperfeitas, né? E a outra, como é uma lei da natureza, né, ação e reação, então é uma lei perfeita. Ela não tem os sentimentos que nós temos, né? Ela age porque da natureza. É que nem quando as pessoas falam assim, mas Deus pune. Não, Deus não odeia, não tem sentimentos. O que acontece é que é da natureza. A natureza é assim, né? Você plantou, colheu. Você plantou uva, vai colher uva, não tem jeito, né? Você plantou briga, vai colher discórdia. Não existe milagre nessa conta, né? Então assim, eu consigo conceber somente olhando a história, porque às vezes a gente tem essa ansiedade e não olha a história e acredita, por exemplo, a sociedade está perdida, o mundo está perdido, não tem mais fim isso aí. Não, tem sim. É que a gente não está conseguindo fazer essa análise. Então, a hora que a gente serenar os nossos corações, a gente vai conseguir perceber tudo o que está acontecendo. Porque no meio do tumulto, se você ficar no tumulto e ficar nervoso, ansioso, você não vai conseguir analisar o que está acontecendo. Então, nesse momento, obedecendo às leis naturais aí,
é um momento de muita compreensão e de nenhum desentendimento. Mas se o outro procura um desentendimento comigo, o problema é do outro, deixa o outro. Se o outro fala bobagem, deixa o outro falar bobagem. Mas cada um está no seu papel, na sua tarefa, porque o que vale é o todo, porque eu preciso do outro para crescer. Não tem como eu crescer sozinho. Ninguém faz o seu avanço sozinho. Nós necessitamos um do outro, né? Não é não, Zé? E as leis é assim, nós temos aqui umas leis nesse mundo atual. É real essa. Mas a ideal está aqui. A ideal é aquela que Jesus fala, amai-vos uns aos outros, que a ideal é que ele chama a atenção para a lei do amor, nessa direção. Nós vamos fazendo essa lei subindo, na direção lá do Cristo, de fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Tem pessoa que diz, eu não sei se eu estou fazendo bem. O que você está fazendo com o outro, você gostaria que fizesse com você? Gostaria, então pode continuar que está fazendo bem. Se você está em dúvida, tem gente que, como desculpa, vai não ajudar, eu não sei se eu estou fazendo bem. É só olhar. Olha como Jesus disse, está fazendo com o outro o que gostaria, e você está dentro da lei. Eu estou olhando a produção. Está pedindo, nós vamos pedir o intervalo. Vamos lá. Vamos lá então? Pessoal, é rapidinho, a gente volta já já. Um abraço. Nas redes da caridade. Apoio. Cantina Liliana. Restaurante e pizzaria. Luxor. Empreendimentos imobiliários. Visite o residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola. Sua melhor opção em dirigir. A cidade de Santos possui 435 mil habitantes. Lidera o índice de envelhecimento da região. 20% dos seus habitantes possuem mais de 60 anos. O município contribui para o bem-estar com atrativos para a população idosa. Lindas praias, transporte coletivo de qualidade, terreno plano, clima tropical, riquezas históricas e culturais, lazer e saúde focados na população idosa. Mas também existe a desigualdade na distribuição de renda, densidade habitacional e, às vezes, um salário mínimo como renda familiar. Residir de favor ou habitar em cortiços são alternativas precárias, mas reais. Houve um crescimento nos últimos anos na busca por residências coletivas. Repúblicas são alternativas plausíveis para idosos de baixa renda, para retomarem a dignidade, a autonomia e a liberdade. Por isso, nós lançamos a República para Idosos Dr. Roberto Brolio. Vamos abrigar idosos de ambos os sexos, maiores de 60 anos. E vamos levar em conta a vulnerabilidade, a renda fixa e a autonomia de cada um deles. Vamos prover moradia de qualidade ao idoso carente. Temos 11 suítes, cozinha, refeitório, lavanderia, sala de convivência, sala de reuniões e elevador. Vamos fornecer 4 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. O cardápio é elaborado por nutricionistas e as refeições preparadas por cozinheira profissional. Os idosos vão ter acompanhamento psicossocial, onde levaremos em conta a ressignificação, o aprimoramento, a autoestima, o protagonismo social e os valores de cada idoso. Vamos nos empenhar em melhorar o convívio social de cada um dos idosos, com reuniões coletivas, atendimento individual e procurar melhorar a sua qualidade de vida falando de saúde. Nós sabemos que não podemos consertar o mundo, mas podemos inspirar outras instituições a seguir o caminho da República Dr. Roberto Brolio, tendo ela como referência. Então, teremos visitas programadas, reuniões com os dirigentes interessados de outras instituições, oferecendo assim consultoria e apoio estratégico, se eles quiserem.
Estamos mobilizando recursos humanos para atender melhor os nossos idosos. Temos um mobiliário de muita qualidade. Temos um regulamento interno com regras de convivência e utilização de tudo isso. Mas todo esse trabalho vai nos gerar uma despesa muito grande. Então, estamos lançando um projeto. Adote um vovô. Você pode ajudar com uma quantia mensal a República para Idosos Dr. Roberto Brolio e assim ajudar a dar um novo significado de vida àqueles que já estão com a idade avançada. Entre em contato conosco em um desses telefones e venha visitar a República para Idosos Roberto Brolio e conhecer de perto o nosso projeto. Me ajude. Adote um vovô. Estamos esperando por você. Nas redes da caridade. Apoio. Cantina Liliana. Restaurante e pizzaria. Luxor. Empreendimentos imobiliários. Visite o residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola. Sua melhor opção em dirigir. Olá, estamos de volta com o programa Nas Redes da Caridade, pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram. Agradecemos sempre a sua audiência, a paciência e pedimos sempre que participem, curtam, compartilhem e façam as suas perguntas aí para o programa hoje falando sobre a pena de Talião. Eu gostaria agora de, nesse início, falar sobre as atividades doutrinárias que ainda continuam pela internet, né, pelos canais do Luiz Monteiro e nas redes da caridade, que são as palestras de domingo. Domingo de manhã tem a live com o Wilson, depois à tarde nós temos palestras, não é isso? Aí então, nós temos o estudo reflexivo na segunda noite, o estudo também da doutrina espírita na terça noite. O Fernando. Com o Dr. Fernando. E quem mais? Aí na quinta-feira nós temos palestra. À tarde, às 14h30. E é isso aí. E é isso, né? Então vocês podem acompanhar pelos canais aí do Luiz Monteiro de Barros as atividades que estão acontecendo, tá bom? E eu gostaria também de pedir ao Dr. Nilson, que tem um canal no YouTube, que Diário de um Médico Espírita, onde ele conta situações da vida de várias pessoas, né, do nosso cotidiano, da nossa vida. Eu gostaria, o senhor lembra de alguma história assim que possa ilustrar? Aliás, no canal fez três séries. Uma série foi o Evangelho de João, o Inconsciente Puro e o Espiritismo. É 51 capítulos, pequeno, 10, 20 minutos cada um. E tem uma série também que é Atos dos Apóstolos, Mediunidade e Espiritismo, que também ficou... Pegamos os livros da Esse aí foram quantos capítulos? Esse demorou, fez uns 90 capítulos, 96. 90 capítulos. 96. E agora esse Diário do Médico Espírita, que já tem umas 272. Então são 3 canais. Mas é tudo José Nilson YouTube. O canal, o Evangelho de João... na tela, José Nilson Nunes Freire. Aí o primeiro tem o Evangelho de João e o Inconsciente Puro e o Espiritismo. O canal é o mesmo, que muda é a playlist. Só a lista. Ele tem uma playlist, eu estava esquecendo isso. Canal mesmo. Aí tem uma lista de palestras, né? Cada assunto desse tem um X número lá de palestras. Agora, dos casos, já tem 292 casos, já tem. Pouca coisa, né? Agora, desse caso, que você mandou contar um caso, eu vou aproveitar o caso que o Wilson contou. Que ele falou do livro Nosso Lar. Quem não leu, leia, que vale a pena. Ou assista o filme, que também vai adiantar muito. Entra Nosso Lar, o filme, dá para assistir. A mãe do André Luiz, disse que ia casar com o pai dele de novo, e as duas meninas iam ser filhas dela. Então, ela lembra o caso, contou o caso. Então, você imagina agora, olha como é que entra as leis divinas. Então, essa mulher, esse homem, ela num estado evolutivo maior. Ela vai dar exemplos muito bons para a moça. E o pai está lá.
vai nascer aquelas duas filhinhas e o pai vai dizer, olha, é um anjinho, é uma santinha, que coisa linda. O pai naquela maior paixão por aquelas duas filhinhas. Certo. E a mãe, normal. Só que esse anjinho, lá com os 12 anos, 13 anos, vai entrar na adolescência, a glândula pineal vai começar a trabalhar agora a dualidade espírito-matéria, ela vai trazer coisas do passado para agora. Aí aquele anjinho vai começar a ter um comportamento meio danado, apesar da influência da mãe, mas ela é menina danada. E aquele pai vai sofrer muito em ver a filha, às vezes, sendo maltratada, humilhada, ou largada. E a mãe vai sofrer, mas um sofrimento de quem está em paz, de quem está exemplo. Quer dizer, o do pai, com certeza, será muito mais dolorido. Está pesado. Está pesado porque ele era mais devedor. Ela está vindo como uma amorosa. Então, o contrário, as meninas vão até errar menos por causa dela. Porque quando você pega... A pessoa tem determinada tendência, mas teve um exemplo muito forte na infância, que a infância vem para ser moldada, quando chegar na adolescência, será mais suave. O pensamento será mais suave. Agora, isso, digo, dá para a gente ver um exemplo do caso aí. Agora, um caso, como nós estávamos falando de justiça, um exemplo que eu vou dar de um dos casos, que eu conto, tinha um juiz em Minas, esse juiz era... Juiz, boa pessoa, respeitada lá em Minas. Não é o Haroldo? Não era Haroldo, não. Haroldo também é respeitado, mas esse é outro. E ele tinha um filho, e ele tinha o maior amor por esse filho, e o menino passou engenharia, fez engenharia lá na universidade, mas o menino fez concurso para fazer uma pós-graduação lá na Alemanha, e tirou em primeiro lugar, o pai todo orgulhoso, deu um relógio caro para o menino de presente, e um ladrão, num momento de precipitação louca, matou o menino para roubar o relógio. Matou o menino. Então, aquele mal-estar, aquela coisa toda, a polícia atrás. Aí prenderam uma pessoa aqui em São Paulo, que conectaram com aquilo. Aí veio 2 investigadores de Minas para examinar, conversar. Viram que era o rapaz, ele confessou tudo que era o crime, ele tinha que levar para Minas. Então, o investigador liga para o juiz. Diz, olha, o rapaz foi encontrado. Aí o juiz pega o telefone lá na casa, encontraram o assassino. Ele pega e o investigador diz, foi encontrado, é ele mesmo, já confessou tudo, nós vamos levar ele para Minas. Aí o investigador, maliciosamente, disse, o senhor quer que aconteça alguma coisa com ele na estrada de Minas? Eu digo porque eu vi esse juiz contar essa história lá no Alberto. O juiz que conta lá no Alberto, na livraria Pingo de Luz. Ele contando que ele pensou em... Porque aquela mágoa ainda, perdeu o filho, ele não disse nada, mas baqueou. A esposa estava na extensão. A esposa lá na extensão falou, se você mandar fazer alguma coisa com esse moço, eu abandono você agora mesmo. Aí ele disse, não, então traz o menino normal, entrega aí, a justiça vai ser feita normal, né? Então o que acontece? Olha onde entra a justiça agora ligada com o amor. Ele, apesar de ser juiz, o baque da dor, mas a esposa fez ele lembrar. Ele queria ir lá para o porão e usar a lei de Italião. Provavelmente, sem querer, naquele momento ele disse que ele vacilou. E a esposa disse, eu lhe abandono se você fizer alguma coisa. Aí veio, ele foi melhor para ele, para a criança, para o filho, porque o filho também ia sofrer em saber que estão fazendo essa uma morte em cima de outra morte. Provavelmente o filho devia ter necessidade, talvez, de passar por essa experiência, nós não sabemos, mas esse caso desse juiz mineiro é um caso de lição forte nessa parte de justiça para a gente aprender. Mas a segurança da mulher aí segura, muito bom. E serve de lição porque é nesses momentos de crise que às vezes a gente titubeia. E às vezes o cara titubeia e ele dá um atraso na vida dele fenomenal. A gente não imagina, porque às vezes você faz uma bobagem, tirou a vida de outra pessoa. E aí você vai ter que recuperar esse tempo, você vai ter que retornar numa outra existência, e vem com aquilo na sua cabeça, e que precisa aquilo equalizar,
E somente vai ser equalizado quando você reparar isso. E a reparação vai ser amarga, né? Dura. Não vai ser tão simples assim. Aí ele se libertou do problema e o camarada vai receber lá a justiça normal. E pronto. Então aí graças à esposa dele aí que teve bom senso, né? Firmeza na conduta ética ou uma conduta moral aí, né? E ele também era um homem bom, só na hora estava com aquela mágoa, porque matou o filho, que ele gostava tanto. Mas é nessas horas que às vezes a gente dá aquela titubeada e perde aí um tempo na vida, né, Luiz? Eu estava pensando aqui agora. Vamos pegar um exemplo aí de uma menina aí que acaba fazendo um aborto aí, né? Se equivoca aí, faz 1, faz 2, faz 3 abortos aí. Não quer dizer que depois, a gente pegando pela reencarnação, pela lei de Talião, ela teria que ser abortada, né? Não. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco de que forma que o amor, ele age na vida da gente, nas nossas reencarnações, nos proporcionando oportunidades, no caso dessa menina aí em específico, dela se refazer, se reharmonizar com esses espíritos que ela não permitiu que reencarnasse através dela. Como age a lei divina nesse caso, pelo amor? Eu lembro do espírito ele contando que ele queria ganhar dinheiro, era enfermeira e enveredou pelo caminho do aborto. E fez muitos abortos, ganhou muito, se atrapalhou toda aquela coisa normal. E quando passa para o outro lado, ela disse que toma consciência, um sofrimento imenso, e depois, várias vezes, ia reencarnar e abortava ela, aquele sofrimento. E ela pediu que queria nascer, nem que nascesse toda deformada, tudo, e disse, aí o orientador lá de onde ela estava disse, não adianta, você vai nascer muito bem, muito saudável, um corpo perfeito, vai nascer num lar cristão, bem organizado, e você vai trabalhar para cuidar de muitas dessas crianças que você causou transtorno. Você vai fundar um orfanato e você vai dirigir o orfanato. E ela disse que dirigia aquela quantidade de crianças e as pessoas diziam, essa mulher é uma santa, olha a beleza, o cuidado que ela vem. E ela disse, eu na realidade era uma velha aborteira. Por misericórdia divina eu estava tendo a oportunidade de fazer um resgate das mazelas que eu cometi. Quer dizer, você veja com uma justiça. Ela fez muito aborto e ela, lógico, já sofreu bastante, mas ela vem dirigir um orfanato de crianças que muitas vezes ela mesma prejudicou. E as pessoas achavam que ela era uma santa. E ela dizia, e se no caso esse espírito não aproveita essa oportunidade e ela novamente enveredar para o caminho errado, o que aconteceria? Provavelmente vai precisar de uma lição um pouco mais dura, porque normalmente é assim, a pessoa tem uma escola, o aluno entra na escola boa, cheia de árvores, de flores, a diretora educada, as professoras educadas, todo mundo trata ele bem, mas a professora manda ele fazer a lição, não quero, dá trabalho, e acha ruim esse tipo de escola, está ruim para você, talvez precise de uma escola um pouco mais dura. Aí pega uma escola que já não tem aquelas árvores, não tem aquelas flores, tinha uma diretora meia durona, uma professora que aperta o cerco, aí ele ainda reclama daquilo tudo. Talvez precise de uma escola mais dura. Talvez um presídio, ficar na solitária um pouco, ele vai aprender a valorizar aquela escola belíssima que ele tinha lá atrás e não valorizou. Então, às vezes, a lição é assim, se o aluno não aprende, às vezes vai precisar repetir a lição, e a lição vem mais dura, normalmente até ele acordar. Ele acordar, não como justiça castigando, porque o espírito rebelde, é assim que o Chico conta naquele caso da Meimei, daquele rei que ganhou um cavalo imenso, bonito lá, e disse, olha, falou para o chefe dele, ajeita esse cavalo para o príncipe montar. Ele falou, não, o senhor rei não pode, esse cavalo é de uma brutalidade, qualquer pessoa aqui que vai montar nele, ele derruba, ele, se fizer isso, ele vai machucar seu filho. Aí o rei disse, assim disse, então põe uma cangalha
grande dele, enche de pedra e bate bastante, bota ele para transportar pedra bastante, apanhando, porque no dia que ele for servir montaria do príncipe, ele vai ficar satisfeito. É assim a lei da vida. A Meimei que conta essa historinha para nós. Né? Então vamos carregar saco de pedra, então. Sorrindo, viu? Falando em aborto, eu me lembrei do Dr. Nathanson, foi um americano, e na clínica dele ele já tinha feito uns 15 mil abortos. E aí, quando naquela época foi inventado aquele aparelho de ecografia, e aí ele foi filmar ele fazendo um aborto. E aí ele percebeu que o feto ali começou a mensurar algumas coisas, né? O batimento cardíaco acelerava, ele começou a ver que o feto fugia. E ele percebeu que em determinado momento o feto é como se desse um grito. E ele lançou um filme chamado Grito Silencioso. E a partir desse momento ele mudou a vida dele. Ele passou a ser o maior defensor da vida. Então é o despertar da pessoa. As leis, elas estão aí para aprumar a gente. Mas a gente também pode se aprumar, e a lei dá uma ajeitada, né? Mas a gente pode tomar essa iniciativa. E não precisa ser de uma forma dolorosa. Não. Muito pelo contrário. Pode ser de uma forma amorosa. Então, a partir desse momento, o Dr. Nathanson, isso foi em 1986, aí, ele mudou a vida dele. Mudou não só dele, mas de toda aquela comunidade que eu procurava. Que ele passou a ser o maior defensor da vida. É um filme até interessante, que as pessoas podem entrar na internet e ver. É o Grito Silencioso. Grito Silencioso. Ele vê a criancinha o feto abrindo a boquinha, por isso que ele diz o Grito Silencioso. Vale a pena assistir, mas é como eu disse, você vê a parteira, a enfermeira lá que matou muita gente, ela volta aqui como para dirigir um orfanato. Olha como foi suave para ela. Já o outro, às vezes, vem de uma forma deformada. Eu lembro de um médico que ele fez muito aborto, e ele conta que depois de feito muito, sofreu muito, tanto, quando ele queria voltar, ele disse, eu gostaria de voltar a ser médico para reparar isso tudo. Aí o orientador falou, olha, se você voltar agora como médico, você corre o risco de falhar ainda. É melhor não como médico agora não. Ele falou, e para o senhor, qual seria a melhor reencarnação para mim no momento? Ele disse, pela minha experiência, a melhor seria você voltar como retardado mental. Nesta encarnação, na outra você vai ter. Então você veja, um veio como retardado mental, a outra veio como dirigente de um orfanato. Então as leis, ela não é igual, ela vai sendo de acordo com a capacidade administrativa de cada um. Temos também o exemplo da Ivone Pereira. Do grau Amaral, de evolução. Né? Assim. Então, o grau de evolução. Então, na nossa dúvida, nós temos ainda muita dúvida pelo estágio evolutivo nosso, nós temos um modelo que o Espiritismo chama a atenção, é Jesus. Na dúvida, mira-se em Jesus. O que é que o mestre aconselharia para mim? Vai nessa direção, que a chance de errar é muito pouca. É verdade, é verdade. Eu não sei quanto tempo nós temos aí. Está acabando já? Tá bom. Então, pessoal, nós estamos aqui com o assunto apenas de Talião. Nós estamos já chegando no final do programa. Abordamos esse assunto sobre vários aspectos, principalmente sobre o aspecto da lei divina, né? Onde Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele colocou lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, esse livro aqui. Esse livro aqui, pessoal, é interessante que Allan Kardec fez mais de 1000 perguntas. Aquelas perguntas que você gostaria de saber e fazer, ele fez. E os espíritos superiores, né, eles nos responderam. Então, nos auxiliando a passar por essa experiência atual de uma forma muito mais significativa e produtiva. E eficiente, onde o nosso sucesso espiritual, ele tem grande chance de acontecer, né? Então, Allan Kardec conseguiu reunir essas informações, mas que nada mais é que a reprodução
naquilo que Jesus, há um tempo atrás, veio nos falar e nos ensinar e colocar na prática, agora de uma forma onde a gente pudesse compreender melhor Jesus, né? Então, nós ficamos muito felizes. Wilson, eu gostaria de dar suas considerações finais aí. Tem uma frase do Gandhi que ele fala que o olho por olho tornaria um mundo de cegos, né? Então, que a gente aproveite essa encarnação que a gente está tendo agora, que perdoe, que a gente pratique o amor, que a tolerância, porque tudo que a gente quer para nós, a gente também tem que propiciar isso para o nosso próximo. E lembrando que o momento é agora, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos os obreiros do Senhor. A gente tem que aproveitar as oportunidades para se melhorar. Então, o olho por olho já foi. Então, agora é ama teu próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. É isso aí. Zé Nilson, antes do senhor encerrar, eu estou vendo lá no rodapé uma conta do Bradesco, que é do Luiz Monteiro de Barros. Nós, então, vamos novamente reforçar o apelo aí a todos vocês, que são nossos amigos, parceiros, colaboradores, que possam auxiliar o Luiz Monteiro passar por essa crise aí, sem tantas dificuldades, no sentido de não precisar mandar funcionário embora, né? De às vezes não poder realizar o trabalho que está realizando com a Casa dos Idosos, a República do Idoso Roberto Brolio, de não poder atender as famílias que são carentes, né? Os trabalhos lá com as crianças, num projeto Esculpir. Então, você pode nos auxiliar fazendo isso, né? Eu sempre convido as pessoas que vá até o Luiz Monteiro de Barros, Silva Jardim número 1, para conhecer as obras, saiba das pessoas que estão lá dirigindo, colaborando, participando. Seja você um voluntário, daqui a pouco as coisas voltam ao normal, para ser um voluntário do bem aí no Luiz Monteiro de Barros. Então, nós fazemos esse apelo aí, que você nos ajude, auxilie a manter as obras de pé, tá bom? Agora o doutor Nilson vai encerrar o programa. Não, encerrar você. É só nessa fase que ele falou das leis, né? Das leis, agora desse vírus que está atacando. A gente lembra que o Chico falava que a partir agora do fim do ano para cá, se não houvesse guerra, o mundo ia ter uma melhora moral e espiritual numa velocidade jamais experimentada pelo homem. Na ideia de quarentena, geralmente é transformação. Jesus fica 40 dias no deserto antes de começar um trabalho de grande transformação da humanidade. Buda fica 40 dias em meditação antes de começar um trabalho de grande transformação lá no Oriente. Moisés fica 40 anos lá no Egito, 40 anos lá na região da Palestina, depois 40 anos levando aquele povo para mudanças, para fazer a volta. Depois fica 40 dias lá no monte, que recebe os 10 mandamentos. Então, são épocas de mudança. Então, essa época, essa quarentena, significa que vai ter mudanças no planeta. Mudanças para melhor. Então, talvez a sociedade vá ser mais fraterna, mais humilde, mais simples, mais solidária. Então, você está sendo convidado para começar a fazer essa mudança, principalmente de dentro para fora. Então, comece a pensar em mudar e não perder de vista Jesus como modelo e o Espiritismo como a pedagogia perfeita para ensinar, compreender esse modelo Jesus. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estaremos novamente no próximo sábado, às 9 horas, com o programa Nas Redes da Caridade. A todos vocês um abraço e fiquem em paz. Nas Redes da Caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir.